Oi, gente, voltei para bater um papo. Tenho recebido bastante perguntas sobre a questão de trabalhar longe de casa, enfim, né, para poder ter essa vida nômade. Então, vou falar um pouquinho sobre isso e algumas coisinhas de experiência aqui hoje. Antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que está seguindo. Logo, logo eu vou conseguir fazer lives, que para mim é mais prático do que ficar postando vários vídeos e cortando para editar depois, porque infelizmente, não sei, né, se essa palavra até cabe aqui, mas eu não consigo ficar dedicando tempo para fazer edição de vídeo. Eu também não tenho experiência. Eu sei que eu aprendo, mas assim, é um progresso que por enquanto não está cabendo na minha agenda. E ai, jogando um monte de pedra aqui. Acho que as crianças lá em cima, enfim. Mas obrigada por terem seguido aí. Quem não tá seguindo, que siga e bora lá. Só faltam 3 pessoas pra eu conseguir fazer a transmissão ao vivo. Isso vai ajudar bastante a fazer umas coisas mais legais sem precisar ficar se prolongando tanto com as edições, pelo menos enquanto não tô dispondo tanto de tempo. Então é o seguinte, eu trabalho para uma plataforma de correção de redações no Brasil e faço algumas coisas avulsas. Só que a minha principal fonte de renda, que realmente nesse momento está rendendo, é isso. E isso demanda bastante do meu tempo. Eu fico bastante cansada às vezes, porque daí começa a baixar minha dopamina, daí eu fico meio caçando o que fazer para poder acessar a dopamina de forma rápida. E aí, às vezes, eu quero descontar na comida, tem toda essa coisa aí para lidar. Mas isso talvez seja a minha forma de lidar com as correções. E, independente do que for, eu gosto de fazer. Só que quando eu começo a fazer muitas coisas sequenciais iguais, mexe um pouquinho com essa dose de dopamina no meu organismo aí. E eu preciso ficar sempre equilibrando. E não consigo fazer isso sempre. E nesse momento é o meu desafio aí. Porém, existem várias formas de você trabalhar online. Vou te falar que até então me desafia um pouco sair da minha zona de conforto para fazer algumas coisas online fora isso. Mas eu tô tentando assim fazer a minha parte de empreender cada dia mais. Tô saindo da minha área de habitual para poder conseguir equilibrar algumas coisas que eu gosto de forma interativa com essa coisa de correção que fica com bastante tempo de tela e dá uma certa, às vezes um certo cansaço, né, igual eu mencionei. Eu já deixei em outro vídeo, acho que foi no último, um dos sites que é possível você trabalhar online. Para alguns trabalhos, principalmente para quem está iniciando, por vezes vai demandar bastante horas de trabalho online, mas isso dá para você começar a ganhar experiência com algumas coisas e ter melhores clientes. Muitos pagam em dólar, em euro, isso ajuda bastante nessa plataforma Upwork. Existem algumas coisas para a gente tomar cuidado, porque muitos supostos empregadores ficam tentando negociar com você fora da plataforma, tipo um arquivo de contratação. Daí você clica nesse arquivo de contratação e vai para um link numa rede social externa para que você se comunique. Eles fazem alguma proposta que parece muito real para que você ou pague uma taxa ou, sei lá, faça alguma coisa e seja um golpe. Então, assim, sempre negocie dentro da plataforma. Tudo que te redirecionar para fora é por sua conta e risco, sabe? Eu tô falando dessa plataforma Upwork, que foi uma coisa que tentaram fazer comigo, mas eu imagino que em outras plataformas vão tentar de várias formas. Sempre o confiável, principalmente para quem tá iniciando, é fazer com esse intermédio do site que você estiver usando, da plataforma que você estiver usando, porque por fora é meio que você por você. E assim, empregador que fica pedindo taxa, alguma coisa para você poder trabalhar com ele, já tem uma coisinha a se desconfiar aí, da probabilidade de golpe. Eu já ouvi depois alguns depoimentos com golpe real. Então, se atentem para não cair nessa na hora do desespero, na empolgação, porque quer fazer uma coisa ou outra. Tem muita gente que eu conheço também que tem lojas online de vários produtos, enfim. Tem uma pessoa no seu país de origem cuidando da parte mais funcional, manual,
e essa pessoa cuida da parte que dá para fazer, sei lá, marketing, postagem de produtos e afins, né? Então eu vou conversando com várias pessoas que vão organizar dessa forma. Tem outras pessoas que trabalham, principalmente a galera da Europa, trabalham uma parte do ano no país de origem e depois saem para viajar com o dinheiro que recolheu nesse período. Inclusive, teve um pernilongo querendo me pegar. Vai. Mas isso me fez até entender, porque eu achava às vezes, nossa, cara, tem uma galera uma pão dura aqui, tipo, por quê? E aí depois eu entendi que era porque eles estavam controlando esse dinheiro que eles recolheram para poder viver umas férias mais harmônicas. Aí eu entendi o lado deles, sabe? Lógico, tudo coisa para ir trabalhando. Mas eu vou deixar aqui de novo o link para vocês se inscreverem. Você pode, inclusive, se inspirar em outros vídeos aqui dentro do YouTube das pessoas ensinando você a criar o seu perfil de um modo harmônico. Eu vou te falar que não entraram muito em contato comigo, mas também eu não paguei a taxa para você poder se inscrever em mais vagas. Eu só me inscrevi nas vagas do bônus inicial. Mas vamos ver o que vem aí nos próximos períodos, porque tá acabando tô no último mês de período com uma demanda razoável do meu trabalho e tô vendo que mesmo nesse período com demanda razoável do meu trabalho com mais volume, eles estão reduzindo um pouco, então eu vou ter que repensar, né, se eu continuo viajando, se eu realmente pego para valer nessa questão de empreender e vejo se funciona, daí continuo minha viagem aqui na Ásia, se não eu tô pensando se eu volto pro Brasil e continuo a viagem dentro do Brasil, porque, nossa, cara, eu gosto muito de ficar nesse rolê de viajar e de conhecer culturas. Eu vou te falar que eu tenho uma certa resistência de relacionamentos com as pessoas, assim, são muito pontuais as pessoas com as quais eu interajo, porque, enfim, tem algumas coisas que pode ser residual de quando eu tava entrando no burnout ou num ponto um pouquinho mais intenso. Às vezes também por esse tempo grande de tela, isso mexe comigo, então fica para pensar também esse outro lado. Quando você está viajando e trabalhando com muito tempo de tela, pensa em como que seu corpo reage nesse sentido, que é o que está me fazendo repensar alguns passos aqui até eu continuar ou não com a viagem. E a coisa que de vez em quando eu comentava nos stories, assim, da outra rede social, mas que as pessoas ficam questionando muito. Ai, por que você trabalha tanto? Então, sei o que lá. Mas eles consideram o estilo de vida deles, principalmente a galera da Europa, que é quando eles fazem esse meio a meio de trabalho, um tempo, né, no país trabalhando loucamente para arrecadar os fundos e poder viajar, e aí eles ficam estranhando quando alguém fica bastante tempo ali focada, né? E eu ainda misturo um pouco disso com outras formas de trabalho online, então a ideia dá uma sensação de que eu tô trabalhando muito mais. Mas, em geral, não é sempre essa sensação de correria. Só que quando alguém fica, às vezes, sabe, insistindo no seu ouvido sobre esse assunto, parece que isso te cansa mais ainda. Então, são coisinhas que podem ir acontecendo quando você tá nessa vida nômade e por vezes ainda não tá com aquele hábito, não tá reconhecendo algumas coisas que você tem que fazer porque é o seu estilo de viajar, que é diferenciado de gente de outros países, ou até mesmo do seu próprio país. Porque, por exemplo, eu já conhecia uma, né, que é minha amiga, mas a outra eu conheci durante a viagem, que é brasileira. Elas comentaram que uma das facilidades de ser nômade é que as pessoas que viajam, elas viajam sempre com a segurança de que se acontecer qualquer problema, qualquer situação, elas têm os pais para poderem dar um apoio, por mais que elas não querem ficar o tempo inteiro recorrendo aos pais ou, enfim, alguma parentela próxima para poder auxiliar caso exploda alguma situação emergencial. Isso ajuda. Então, elas comentaram brevemente, não sei se foi uma pesquisa ou se foram informações de gente que tem essa vida nômade relatando sempre, mas enfim, que tem esse apoio. Daí eu falei, caraca, meu, eu não tenho esse apoio, e não é nem porque eles não querem, é porque, de certo modo, na minha forma de viver, né, na forma de viver da maior parte da minha família, principalmente dessa mais próxima, tanto do lado paterno como materno, viajar é meio que um luxo, independente da sua motivação. Então, se você for pedir ajuda para isso,
né, cada um com a sua questão aí, porque eles têm toda uma questão deles, pessoal, para poder se manter, então não que eu não recorra. Então eu me senti muito mais forte, muito mais corajosa, assim, de estar criando esse movimento e indo na fé e na coragem mesmo, porque como eu comentei, acho que foi no primeiro vídeo dessa viagem, que eu vim para cá sem planejar obrigatoriamente ficar num longo tempo, eu vim assim, sabe, seja o que Deus quiser, tô sentindo, tô continuando, mas assim, eu vim realmente, não sei se eu detalhei com tanta informação assim, porque foram muitas gravações, mas eu vim sem o dinheiro na mão, eu vim com um cartão de crédito, depois eu sabia que ia subir alguns trabalhinhos e eu ia me manter, ia pagar as contas, para ver se eu ia continuar a viagem ou não. Então eu tive esse momento de coragem para poder me lançar nisso. Só que eu não recomendo todas as pessoas fazerem isso. Eu já venho de uma situação onde eu consigo administrar, ver o que vai entrar, ver o que a gente vai conseguir organizar para poder continuar viajando ou não, para poder se manter ou não. E às vezes não é todo mundo que vai chegar numa situação de viagem que às vezes a grana aperta ali, ou uma situação emergencial acontece, e essa pessoa não tem a quem recorrer, essa pessoa pode surtar. Eu, assim, tinha aquele surto de leve, mas eu sabia que eu sempre ia resolver. Mas, sabe, é uma prática já de um bom tempo, um trabalho de cura energética que eu venho comentando sempre. Fiz bastante tempo de psicanálise, depois cursei psicanálise, enfim, tenho várias ferramentas que vão me amparando no caminho para que eu não surte a ponto de enlouquecer e num país assim onde eu oficialmente não conheço tudo. Então é de se tomar essa precaução. Se você não está bem mentalmente, você às vezes já vê que você surta próximo daqueles que te auxiliam por coisas menores, então assim, toma cuidado, tem uma base maior para poder viajar. Eu vim à loucura porque eu sentia que tinha uma coisa muito especial para acessar aqui, assim como está sendo. Mas sempre repenso, inclusive eu abri vagas para mentoria de viagem, para a gente ter tudo bem melhor estruturado. Eu vim na cara e na coragem, porque, como eu mencionei, eu consigo estruturar dentro de uma situação. Eu adoro resolver problemas, inclusive essa parte, né, de progresso pessoal, que eu mais estou trabalhando nessa viagem, né, de evolução pessoal, espiritualidade e afins. Tudo isso vem a partir de problemas, situações, problemas na minha vida, que eu vou no caminho buscando desenvolver e encerrar essa questão como um problema. Porque a ideia é sempre, como a palavra já foi dita, progredir. Então, assim, nessa mentoria de viagens, para quem tiver interesse, eu sempre deixo o link na descrição dos vídeos, mas quem quiser, entre em contato, que eu vou ajudando nas possíveis situações, porque muitas pessoas estão me mandando mensagem, já estou ajudando algumas pessoas, inclusive, com essa mentoria, mas assim, são situações específicas. Muitas dicas eu dou aqui nos vídeos, elas são dicas gerais que se aplicam à minha forma de viajar. Mas aí cada pessoa que chega para mim, chega com a sua questão. Eu tenho a condição XYZ, quero viajar, ou quero me planejar para isso durante um período, e eu vou dando esse apoio aí. Quem sentir, manda mensagem, a gente troca sobre essa mentoria também, que já é parte dessa progressão do meu empreendimento, que, enfim, estou movimentando essa coisa de divulgação, porque normalmente os clientes que chegam para mim para atendimento são pessoas que já conhecem meu trabalho, que já fazem atendimento comigo e eu vou mantendo, mas eu acho que tem aquele momento de expandir, porque é uma coisa que eu faço de todo o meu coração, que eu amo muito, e dá para ir criando várias coisas a partir disso. Então, para quem não sabe, eu atendo com Reiki, que é a energia enviada, uma técnica japonesa enviada através das mãos. Posso falar um pouquinho mais depois sobre ela aqui. A energia Diksha. Envio também, faço mentorias em geral. Como eu tenho formação em psicanálise, eu até atendi um pouco com psicanálise, mas agora eu sinto que, como eu misturo algumas técnicas, eu faço mais um atendimento de desenvolvimento pessoal. Então, quem quiser saber um pouco mais pode falar comigo, que eu dou mais detalhes sobre isso. Mas, enfim, já aproveito aqui para abrir mais esse campo para quem quiser conhecer, para quem quiser chegar junto e se conhecer um pouco mais, se harmonizar, trazer essas questões, porque falar é terapêutico,
Falar às vezes faz com que você mesmo se ouça e entenda algumas coisas para além de quando tá ali na tua cabeça te incomodando muito. E aí, com essa abordagem terapêutica, a gente consegue alinhar as coisas com muito mais harmonia. Nesse vídeo de hoje eu vou deixar mais esses detalhezinhos, essas coisinhas sobre o trabalho, e aí nos próximos dias, conforme eu for sentindo, eu vou trazendo mais coisas, tá? Um abraço, gente! Sigam, curtam, comentem, muito obrigada por estarem aqui.